Boa noite a todos. Eu sou a Marija, sou colaboradora da Casa de Timóteo e nessa noite estarei aqui com vocês nesse Evangelho. Então peço licença a todos para adentrar seus lares e que possamos, sempre com o nosso Mestre Jesus, tocando nossos corações, iluminando as nossas mentes, nos fortalecendo para que, a partir das reflexões que façamos nessa noite, saiamos mais fortalecidos, saiamos mais conscientes da nossa condição de seres imortais, de espíritos encarnados e que possamos aprender um pouquinho mais a valorizar a vida. Então, dando início aí ao nosso Evangelho, vamos pensar um pouquinho sobre o tema de hoje. O tema de hoje é um tema muito sensível para todos nós. Eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala sobre loucura e suicídio. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E por que esse tema hoje? Nós estamos chegando ao final do mês de setembro, hoje já dia 28, e durante todo esse mês nós tivemos uma campanha de divulgação da prevenção do suicídio, que é o Setembro Amarelo. E um tema muito importante para tratarmos no Evangelho, ligando principalmente ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde fala literalmente da loucura e do suicídio. As causas da loucura, as causas do suicídio, que levam uma pessoa a cometer esse ato tão impensado, vamos dizer assim, tão extremo diante do seu corpo físico, da sua vida. Para a gente trazer um pouquinho esse contexto do Setembro Amarelo para a doutrina espírita, vamos pensar em como a doutrina espírita pode servir de prevenção ao suicídio. A doutrina espírita, ela nos traz conhecimento, a doutrina espírita, ela nos mostra, na verdade, que a vida continua, não somos apenas corpo físico, não somos apenas esse corpo que nos carrega enquanto espíritos, nós somos muito mais do que isso. Nós somos um espírito imortal, um espírito eterno, onde passamos várias encarnações adentrando corpos físicos diferentes e tendo oportunidades de crescer, tanto intelectualmente como moralmente. E é esse o objetivo maior de estarmos encarnados, desenvolver virtudes, principalmente sublimar alguns defeitos que nós carregamos no nosso íntimo ainda. São ainda sentimentos que estão latentes, porque nós somos ainda muito recentes do modo primitivo que éramos, então essa transição ela é gradual, mas o Espiritismo nos mostra que, na verdade, a cada encarnação nós temos a oportunidade de nos melhorar como pessoas. E de que forma eu consigo essa oportunidade? Estando encarnada, estando no corpo físico, o máximo de tempo possível. Só que durante todo esse tempo que eu estou encarnada, uma série de situações, de dificuldades, de obstáculo, de coisas boas, coisas não tão boas, vão acontecer na minha vida. E quando eu penso na situação difícil em que eu posso passar, ela muitas vezes me desestabiliza. Então, uma perda, uma doença emocional, problemas como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tudo isso traz muito sofrimento para as pessoas. E quando eu me encontro dentro de um sofrimento, quando eu me encontro imersa num sofrimento, eu não consigo muitas vezes enxergar a luz que há lá do outro lado, não consigo enxergar uma saída. A pessoa, quando ela está com um problema muito grave na sua vida, e não há problema maior ou problema menor, o problema ele é único para cada um, embora seja o mesmo, cada um tem uma sensibilidade, tem uma interpretação daquilo única. Então, o que parece ser fácil para mim pode não ser fácil para o outro. O que parece ser muito simples para aquela pessoa, para mim pode ser uma dificuldade imensa para passar por ele. Então, compreender essas situações faz com que eu me sinta mais forte diante das situações, diante das dificuldades. Então, quando eu estou imersa num problema, muitas vezes eu não enxergo uma porta além. Eu só vejo uma única saída quando, na verdade, há outras opções, mas, para mim, naquele momento, elas não estão visíveis. Então, trazendo um pouquinho para a campanha de prevenção, como é que eu, enquanto
familiar, enquanto amigo, enquanto colega, como é que eu posso ajudar aquela pessoa que eu percebo que está precisando de ajuda? Primeiro, me colocar ao lado dela, não de frente para ela, mas ao lado dela, procurar estar nos olhos dela diante do problema que ela está vivenciando. Então, quando eu me coloco no olhar dela, quando eu procuro ver o problema dela com o mesmo olhar que ela tem, eu consigo compreender como aquela situação pode estar trazendo tanto sofrimento para ela. E me colocar também diante dela como acolhedor, como alguém que vai ouvir atentamente, que vai dar um apoio e que ela possa se sentir não julgada, não discriminada, que ela possa sentir que comigo ela pode se abrir, que ela possa sentir que há alguém ali que se importa com ela, há alguém que quer bem, e essa é a maior bênção que nós podemos ter, alguém que se importa conosco. Tem um filósofo francês que fala dos laços sociais, né? Como saída, inclusive, pessoas que têm um laço social muito forte com as demais, elas dificilmente pensam, têm tendências, ideações suicidas. Esses laços são: oi, você está bem? É uma mensagem. Hoje em dia, com esse isolamento todo que nós estamos vivenciando, é que essa falta de convívio, mesmo do abraço, essa falta do carinho, do afeto e essa falta do contato físico, ela pode ser suprida por uma mensagem que eu mando para uma pessoa, por um bom dia que eu dou para uma pessoa que eu sei que de repente pode estar passando por uma dificuldade, pode estar se sentindo um pouco sozinha, um pouco isolada, né? Então, todos esses vamos dizer assim, esses laços, né, esses lacinhos sociais, eles fazem com que as pessoas se sintam mais acolhidas, se sintam mais envolvidas por aqueles que se importam com ela, com aqueles que elas se relacionam, e principalmente quando eu estou com alguém que sabe, que eu sei que essa pessoa está se importando comigo, eu vou me sentir mais segura, vou me sentir mais confiante de, se eu tiver algum problema, saber a quem procurar. Vou saber que se eu procurar aquela pessoa, ela vai me ouvir, ela não vai me criticar, ela não vai minimizar o meu problema, né? Nem positivar o meu problema, porque muitas vezes as pessoas nos procuram e falam, né, olha, perdi uma pessoa, né, estou passando por isso, por aquilo, poxa, mas você tem isso, tem aquilo, sua vida é ótima, poxa, não tem coisa mais triste do que a gente ouvir isso quando estamos passando por uma situação difícil. Porque, claro que nós queremos enxergar dessa forma, mas o fato de eu não conseguir enxergar dessa forma faz com que eu me sinta pior quando alguém percebe que eu tenho coisas boas ao meu redor e não estou conseguindo ver. Isso me torna mais incapaz de ser feliz. Então, quando alguém está passando por alguma situação, por algum problema, alguma perda, alguma coisa, eu me coloco ao lado dela. Né? Eu abraço essa pessoa, eu acolho essa pessoa sem nenhum sentimento de tentar projetar nela uma situação que eu poderia resolver, tentar direcioná-la para solucionar, mas fazer com que ela reflita sobre aquilo que ela está passando, porque quando nós refletimos, quando nós pensamos, quando nós falamos sobre alguma coisa, a saída, a solução, na verdade, ela tem que vir de dentro da gente. Né? Cada um tem seu caminho, cada um tem um histórico de vida, teve um caminho que se percorreu. Então, essa solução, ela vai vir de dentro da pessoa. Né? Então, esse é um fator importante quando a gente tem alguém que não está bem do nosso lado, né? Que a gente compreenda que o não estar bem tem que ser a partir dele para estar bem e não de mim. O que eu posso fazer pela pessoa é acolher, é dar bastante tranquilidade para ela, fazer com que ela se sinta confiante, acompanhá-la, se for o caso, a um profissional de saúde, acompanhá-la a um psicólogo, ou até mesmo até a casa espírita, né? Para que ela possa, não no momento, porque a casa está fechada, mas quando a situação voltar ao normal, levá-la, acompanhá-la até onde ela desejar ir. Tudo isso é um ato de amor, é um ato de apoio que você dá para a pessoa, né? É eu olhar o outro de forma atenta, né? E quando as pessoas, na verdade,
abordam tudo isso de uma forma muito tranquila, de uma forma aberta, sem nenhum preconceito, quem está vivenciando aquela dor se sente confiante, se sente acolhido, né? E eu não tenho medo de falar. Eu falar para uma pessoa que eu conheço, que eu posso perceber comportamentos ali que possam gerar talvez até um suicídio, falar com ela não vai despertar nela o desejo de se suicidar. Na verdade, vai mostrar para ela que eu estou percebendo que algo ali não está bem e que eu estou aberta a conversar sem nenhuma dificuldade, sem nenhum preconceito. Vamos falar sobre os seus sentimentos, porque as pessoas sentem vergonha quando têm esses pensamentos, essas ideações, elas se sentem incompreendidas. E a incompreensão não pode fazer parte do diálogo. A incompreensão ela tem que ficar muito distante de uma conversa que você bater com essa pessoa. O olhar ele diz muito numa conversa, a forma de falar, o jeito que você vai recepcionar a situação que a pessoa está te trazendo, sem espanto, né? Sem muita inconformismo da parte. Então tudo isso é muito acolhedor para quem está conversando. Então que a gente saiba olhar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser olhados também, né? E acreditar que cada um de nós tem a capacidade de se mostrar diante da situação forte, fortalecido, equilibrado. Cada um de nós consegue sair dessa situação, mas que a gente também tenha aquele olhar atento para quando a pessoa tiver com um problema emocional muito grave, que a gente saiba levar essa pessoa, se preciso, a um médico, a um profissional, e não deixar essa pessoa ali quietinha, né? A gente vai estar do lado dela, a gente vai estar ali o máximo que a gente puder, dando força, acolhendo, compreendendo, mas também com um olhar atento, né? Com um olhar atento, se precisar, nós vamos poder levá-la, nós vamos estar com ela, que ela pode confiar na nossa companhia, né? Principalmente quando é alguém da família, né? Quando é alguém da família que às vezes a pessoa se sente um pouco constrangida em preocupar o outro, em gerar um desconforto com aquela pessoa, às vezes até o medo do preconceito, né? Ele é o mais forte que tem, né? Poxa, mas você não está conseguindo melhorar, você não quer levantar dessa cama, você não quer sair um pouco, isso vai te fazer bem, e aí a pessoa se sente pior ainda, porque na verdade não é uma vontade dela de ficar ali, é uma condição atual dela, né? Que seja uma condição temporária, mas ela está daquela forma. E se ela sentir que tem alguém que compreende isso, ela vai ficar muito melhor. Né? Vai sentir que tem alguém que possa estar do lado dela sem nenhum tipo de julgamento. Né? Tem um texto do Religião dos Espíritos que fala assim: guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. Então, quando a gente pensa, né, nessas reflexões que nós trouxemos, a dádiva de Deus em nos dar esse corpo físico para que possamos evoluir, para que possamos crescer, ela é imensa. Então que façamos do nosso vaso, onde contém o nosso espírito, o nosso instrumento mais precioso. E elevemos sempre a Deus, ao nosso Pai, a nossa gratidão por ter alguém que possa cuidar de nós e por termos a oportunidade de evoluir também a partir das nossas dores, do nosso sofrimento. Para encerrar o nosso evangelho dessa noite e trazer bastante luz para nós, eu trouxe um texto do Cornélio Pires que diz assim: se a nossa cruz está pesada, se a incompreensão nos machuca intimamente, se a convivência no lar está difícil, se a miséria ronda as panelas, se a doença nos consome, não alimentemos o pensamento de desertar da vida, nem por brincadeira, pois no dizer do espírito Cornélio Pires, um ato desses resulta no sofrimento de uma vida inteira. Carreguemos a nossa cruz, por mais pesada que ela seja, lembrando o sublime exemplo do Cristo, que a levou ao cimo do Calvário sem revolta e sem se queixar. E ele não a merecia, mas nós precisamos dela para reparar os graves erros e deslizes que já cometemos, nesta e em outras encarnações. Que Jesus nos envolva
Que tenhamos uma semana excelente e que a paz do Mestre esteja no coração de todos. Boa noite.